Abram suas Bíblias no texto de Tiago, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Antes do mês de janeiro, no final do ano, nós estávamos estudando a epístola de Tiago, paramos no final do capítulo 1, e hoje eu quero iniciar com vocês o capítulo 2. Esta epístola de Tiago, para nós relembrarmos, ela é uma carta doméstica, uma carta curta, por isso tem o nome de epístola, que Tiago escreveu para as igrejas do primeiro século que estavam na dispersão. A dispersão aconteceu por volta do ano 60 depois de Cristo, quando Jerusalém foi incendiada e a culpa foi colocada sobre os cristãos. Os cristãos foram acusados disso. Esse era o grande pretexto. Os cristãos já eram perseguidos pelas sinagogas, pelo judaísmo, e já eram perseguidos também pelos romanos, e agora havia um grande pretexto para perseguir a comunidade dos cristãos, que já tinha recebido alguns nomes como a seita do caminho. E estes cristãos, eles tiveram que sair de Jerusalém, e eles se espalharam na Palestina, mais nas partes ao redor, nos limites da Palestina. E nesse período que a igreja enfrenta essas perseguições, algumas comunidades foram montadas nestes pontos extremos da Palestina e também na Ásia Menor. E nestas comunidades, pela ausência de líderes, os apóstolos tinham dificuldade de estar presente em todas essas comunidades. Então eles escreviam cartas, e os líderes religiosos daquela época, dentro das suas comunidades, liam essas cartas para a igreja. Algumas dessas cartas, elas eram escritas para corrigir um problema específico. Outras delas tratavam de vários assuntos. Caso essa carta, essa epístola escrita por Tiago, ela trata de muitos assuntos. Assuntos que Tiago entendia ser assuntos importantes no cotidiano da vida dos cristãos, daqueles que estavam presentes e faziam parte dessas comunidades. Assuntos que não estavam sendo bem resolvido entre eles. E, portanto, precisava de uma correção, precisava de um ajuste, e Tiago escreve essa carta. O tema central de Tiago nesta carta é que nós nos tornemos não apenas ouvintes da palavra, ou seja, frequentadores de igreja que ouvem pregações e sermões toda semana, mas não praticantes. Tiago diz, olha, vocês não podem ser ouvintes negligentes, gente que ouve muita coisa, mas não põe nada em prática. Vocês devem ser, sim, operosos praticantes. Ele fala assim, ó, vocês devem ser gente que se dedica, se esforça em trabalhar na prática daquilo que vocês aprenderam. E daí ele vai tratar de vários assuntos. O capítulo 1 falou sobre como enfrentar as tribulações da vida, como enfrentar as circunstâncias transitórias da vida, doença, perdas, problemas, também alegria, riqueza. E ele mostra que tudo isso, riqueza, pobreza, tudo é transitório. Ele nos ensina a respeito de como nós devemos lidar com as tentações, o que é uma tentação. E tudo isso nós estudamos no capítulo 1. Ele encerra o capítulo 1 dizendo qual é a verdadeira religião. Ele diz, olha, a verdadeira religião, pura e sem mácula para com nosso Senhor Jesus Cristo, é visitar os necessitados, no caso lá os órfãos e as viúvas, e guardar-se incontaminado do mundo. Então, ele resume de uma forma bem prática e simples o que é uma religião verdadeira. Uma religião verdadeira é aquela que de fato está ocupada em cumprir o mandamento áureo das Escrituras, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então, guardar-se incontaminado do mundo, porque você é de Deus e você ama a Deus e quer fazer aquilo que agrada a Deus, e você ama o seu próximo, por isso você o assiste nas suas necessidades. Já no capítulo 2, Tiago vai entrar num problema que era uma situação nevrálgica dentro das igrejas naquela época. Porque aquela sociedade não era uma sociedade formada de pessoas da classe média. Era uma sociedade formada de escravos ou ex-escravos e senhores ou ex-senhores. Mas era uma sociedade que não tinha gente que tinha uma condição média. Ou eram proprietários, ou eram senhores, ou eram escravos. E quando esse grupo se ajuntava dentro da igreja, por causa da maldade do coração do homem,
alguma diferença havia no tratamento entre eles. E Tiago vai combater isso que ele chama, e nós também chamamos de acepção de pessoas. Vamos ver o texto então, capítulo 2, de 1 a 11. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui, em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Muito bem. Então vamos lá. Tiago está tratando de um ponto específico, que é acepção de pessoas. E ele começa, o tema dele, este assunto dele, ele começa com uma paulada, vamos dizer assim, uma bala de matar elefante atirada num ratinho. E o que é este argumento primeiro de Paulo? Ele fala assim, olha, não tenham a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Está dizendo assim, olha, não diga que você crê em Cristo Jesus e tem fé na obra do Messias, que você é um servo de Jesus, se você está fazendo acepção de pessoas. Por quê? Porque o Senhor da glória não faz isso. Eu poderia citar pelo menos aqui 3 incoerências que existem entre alguém declarar que é alguém que tem fé em Cristo Jesus e fazer acepção de pessoas. Primeiro, grande incoerência. Se eu tenho fé em Cristo Jesus e faço acepção de pessoas, então subentende-se que eu estou fazendo algo com a autorização dele. Agora, se Cristo autorizasse alguém a fazer acepção de pessoas, sabe quem era o primeiro que não estaria dentro da igreja? Eu mesmo. Por quê? Por que Cristo me escolheria se eu sou um pecador? Por que Cristo me escolheria se eu cometo erros desde o meu nascimento? Por que Cristo me escolheria se a Bíblia diz que eu já nasci em pecado? Por que Cristo me escolheria? Existe alguma coisa boa em mim ou em qualquer um de nós que atrairia a atenção do Senhor Jesus? Ou do nosso Pai Celestial? Então a acepção de pessoas é uma coisa incoerente com a fé em Cristo Jesus. Porque pela fé em Cristo Jesus, nós fomos salvos dos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que nós estamos todos igualmente perdidos. Estamos todos igualmente incriminados pelo pecado, cheios de culpa, no lamaçal do pecado, na miséria. E Jesus foi lá e nos alcançou. E Deus nos amou com amor profundo que nos deu o Filho dele. Então, quando eu faço acepção de pessoas, normalmente eu faço por questões de valores, de aparência, de culpa. E aí, se alguém chegar aqui e eu julgar essa pessoa menos importante porque é um criminoso, ou porque não tem uma aparência legal, ou porque não tem posses, porque é um mendigo, o que eu estou fazendo?
Eu estou fazendo exatamente o contrário do que Deus fez comigo. Então, em primeiro lugar, a acepção de pessoas é incoerente com a fé em Cristo Jesus, porque não é o que Jesus fez e não é o que Jesus ensina. E então Tiago está dizendo: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não diga que você é um cristão, não venha querer andar o caminho do cristianismo se você faz acepção de pessoas, porque ou você muda essa prática ou você muda de caminho, porque nesse caminho aqui isso não cabe. Segundo motivo porque é incoerente, porque o próprio Senhor Jesus nos deu uma lei que vai frontalmente de encontro, bate de frente com a acepção de pessoas. Quando perguntaram para Jesus: Jesus, olha, o Antigo Testamento tem mais de 300 leis, e mais as leis cerimoniais, e nós temos o Decálogo, que resume boa parte disso tudo, e o Senhor o que diz? Qual dessas leis é a maior? Qual que é o principal mandamento? Aí Jesus resumiu da seguinte maneira, ele disse: olha, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus não disse: olha, o próximo, se ele for legal, deixa desativado o alarme que ninguém vai roubar o carro lá, vamos lá, desativa para a gente poder vamos orar para o carro não ser roubado. Muito bem, então Deus nos deu essa lei através de Cristo Jesus: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Eu não vou nem entrar na força do como a você mesmo, porque já seria um outro estudo. Eu quero apenas enfatizar que o próximo aí não tem nenhum tipo de descrição. É apenas o próximo. Hoje o meu próximo aqui, ou os meus próximos, são vocês que estão aqui. Mas daqui meia hora, uma hora, quando eu sair da igreja, eu posso estar do lado de uma outra pessoa completamente diferente, talvez que eu nunca tenha visto. Qual que é a lei régia sobre a minha vida? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O meu próximo, na boa parte da minha semana, vai ser os da minha própria casa. Mas por incrível que pareça, existe em nós uma tendência tão terrível a fazer acepção de pessoas, que nós não só conseguimos tratar com diferença os de fora, às vezes a gente consegue tratar com diferença os de dentro da igreja, às vezes os de dentro da própria casa. Mas esse não é o ensino. Tiago diz: não tenha fé em Cristo Jesus, ou no nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, com acepção de pessoas, porque Jesus não fez isso e Ele nos ordenou não fazer. Ele nos ordenou tratar a todos com amor, e não é um amor simples. Agora eu quero dar uma ênfase aí: é amar como você ama a você mesmo. Nós temos dificuldade de amar as pessoas mais queridas nós como nós amamos a nós mesmos. Já é difícil. Eu vejo em muitos relacionamentos pais e filhos egocêntricos que não pensam no pai. Às vezes pais egocêntricos que não pensam nos filhos. Uma pessoa me deu uma desculpa aí esse final de semana: por que não mandou seu filho para o acampamento? Ah, pastor, porque eu ia ter que cruzar o trânsito inteiro de São Paulo para levar na rodoviária, e estava um trânsito terrível, eu desisti. Parabéns. Tem muito pai que atravessou o trânsito da sexta-feira em São Paulo para levar os filhos para o Sambódromo. Animadíssimo. Então nós vivemos essa realidade. Eu vejo muita gente sendo egocêntrico no casamento. Às vezes é o marido que só pensa nele, às vezes é a esposa que só pensa nela. Muito bem. Vou falar mais baixo para ver se não perturba o carro. Muito bem. Mas a gente tem essa mania de olhar mais para o nosso umbigo, mais para aquilo que a gente gosta, mais para aquilo que nos interessa, do que olhar para os outros. E Tiago está dizendo assim: olha, não faça isso. Não diga então que você é um cristão, porque se você é um cristão, você tem que ter esse altruísmo, essa obediência a Cristo, de não fazer acepção de pessoas, mas tratar o próximo como você gosta de ser tratado, independente de quem seja ele. Terceiro argumento que eu queria colocar para vocês aqui nesse primeiro versículo, do porquê que a acepção de pessoas não combina com o cristianismo, com a fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque as Escrituras nos afirmam que da parte de Deus não há diferença entre nós. Lá no Antigo Testamento, e depois esse texto é repetido no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer, ninguém que fizesse o bem. Muito pelo contrário,
todos desesperadamente corruptos, inventores de males. Ou seja, a acepção de pessoas não combina com o cristianismo. Por quê? Porque diante de Deus nós somos todos iguais. Não é porque de repente eu estou com uma roupa melhor do que o outro que eu sou menos pecador e menos culpado do que ele. Não é porque alguém tem uma condição financeira boa que essa pessoa é menos culpada do que qualquer outro que não tenha. Houve um tempo na história da igreja, houve vários momentos na história da igreja que bênção que riqueza era a denotação de bênção. Mas esse é um equívoco, porque os homens mais abençoados da história do cristianismo estão no Novo Testamento. São apóstolos que conviveram com Jesus e receberam uma ordem direta de Jesus para levar o nome dele. Você tem dúvida que esses homens foram os homens mais privilegiados na história da humanidade? Eu não tenho. Veja se eles eram ricos. Um dos argumentos que Tiago vai escolher ali na frente, vai usar conosco, é que Deus escolheu pessoas pobres, humildes, para serem ricas em fé. Por que a acepção de pessoas não combina com o cristianismo? Porque a acepção de pessoas subentende que existem classes de pessoas, melhores e piores. E as escrituras não dão essa classe de pessoas. As escrituras nos colocam todos no mesmo patamar. Diante de Deus nós somos todos iguais. E aí Deus decide fazer algo por mim ou não fazer, não por alguma coisa que exista em mim. Deus decide fazer algo por mim por uma decisão livre dele, absolutamente livre de qualquer tipo de influência minha. Então Tiago começa com este argumento que para mim é um argumento, é uma paulada. Ele diz: meus irmãos, não digam que vocês têm a fé em Cristo Jesus se vocês estão fazendo acepção de pessoas. Ou vocês mudam de vida, como eu disse, ou mudam de caminho. Porque o caminho da fé em Cristo Jesus não dá abertura para esse tipo de comportamento. E aí, a partir do versículo 2, Tiago vai usar um exemplo. Provavelmente alguma coisa que acontecia comumente dentro de uma sinagoga, dentro de um centro de culto judaico. Veja, Jesus está escrevendo para a igreja de dispersão. Obviamente ele não está escrevendo para uma sinagoga. Tiago não está escrevendo para uma sinagoga, porque ele está escrevendo para os cristãos que estão na dispersão. Mas ele está citando uma situação que provavelmente era muito comum dentro de uma sinagoga, dentro de um centro do culto judaico. E o que ele descreve nessa situação? Descreve que chega na sinagoga dois indivíduos. Um, reconhecidamente dentro da sociedade onde ele estava, abastado, rico, nobre. E um outro também conhecido dentro daquela sociedade, daquela cidade ali, como um pobre, mendigo, andrajoso, roupa rasgada, fedido, pedinte. Essas duas pessoas chegam na sinagoga. Então Tiago está dizendo: olha, não faz sentido você pegar o rico e leva-o até um lugar nobre e diz: olha, se assenta aqui. Se fosse entre nós aqui, aceita um cafezinho, uma aguinha, fica aqui e tal. E aí entra o pobre andrajoso: olha, você vem aqui, ou você fica em pé aí atrás, ou tem um lugar ali embaixo do banco, você pode encostar ali na parede, mas fica ali quietinho, não dá trabalho. Fica no teu canto ali, porque senão você vai atrapalhar. E aí Tiago está dizendo: olha, se nós dentro da igreja fazemos isso, ou se dentro de uma sinagoga você faz isso, será que nós não estamos fazendo acepção entre nós mesmos? Por que Tiago usa esse termo? Ele fala assim: olha, versículo 4, pode olhar aí. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Vamos voltar lá no exemplo de Tiago. Tiago está usando o exemplo de visitante. Chegou dois visitantes, um nobre, um rico e um pobre. O nobre cedeu um tratamento para ele e o pobre cedeu outro. Aí Tiago diz: não fizeste distinção entre vós mesmos. Por que Tiago está falando isso? Porque do mesmo jeito que chegaram visitantes ricos e pobres, nobres e andrajosos, dentro da igreja existiam membros ricos e pobres. Então você tentava tampar o sol com a peneira, dando um tratamento mais ou menos para os que estavam dentro da igreja, mas quando chegava alguém de fora, eles extravasavam o que estava dentro do coração deles. Então talvez o sujeito não tinha coragem de mandar o pobre da igreja
sentar lá no estrado, e nem de colocar o rico no lugar nobre, mas a vontade estava lá dentro dele. Quando chegava um visitante, ele colocava isso para fora. E então Tiago está dizendo assim, olha, você não fez distinção entre você mesmo? Entre o grupo de vocês? Pior, vocês não se tornaram juízes, tomados de perversos pensamentos? O que significa essa frase? Assim, ó, você julgou o coração dessas pessoas pela aparência delas. E você com certeza não ia querer cair num tribunal com um juiz assim. Ia querer? A pessoa chegar num tribunal que o juiz julga pela aparência? Aí nós estamos perdidos. Esse tipo de julgamento é um tipo de julgamento fruto de pensamento pernicioso, pecaminoso, ruim, pensamento interesseiro. O sujeito faz uma conta, opa, vou tratar bem aquele de nobre nascimento, porque mais tarde eu posso precisar dele e ele pode me ser muito útil. O outro, o que ele tem para me oferecer? Nada. Então você coloca o outro num lugar que não tem importância alguma e você coloca aquele ali num lugar nobre, porque mais cedo ou mais tarde você quer alguma coisa dele. Então o Tiago está dizendo, ó, fizeste distinção entre vós mesmos e tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Sabe que não é isso que aconteceu? Muito bem, versículo 5. Então, Tiago escancarou a situação e agora ele vai tratá-lo. Versículo 5 ele diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam aos tribunais? Olha que grande incoerência vocês estão fazendo. Primeiro, Deus tem chamado homens e mulheres, na grande maioria, Deus tem chamado homens e mulheres pobres, que no mundo não tem nada. O próprio Senhor Jesus veio a este mundo, ele não nasceu num palácio, mas ele mesmo diz a respeito de si, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Os apóstolos, todos esses homens no Novo Testamento, eles não viveram dentro de palácios, eles não tinham trajes nobres, eles não tinham riquezas, eles não tinham nada disso, mas eles receberam de Deus um tesouro incalculável. Deus lhes concedeu fé. Quando nós lemos 1 Coríntios fala muito bem disso. Se você quiser abrir lá, por favor, vamos fazer essa leitura, que ela é muito interessante. No capítulo 1, Paulo fala a respeito disso. A partir do versículo 26, veja aí. Irmãos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, ou seja, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, o argumento de Tiago é exatamente o mesmo argumento de Paulo. Ora, se Deus escolheu fracos, pequenos, pobres e humildes, por que uma igreja, ou por que um cristão, ou uma família de cristãos, dão qualquer tipo de tratamento diferenciado para alguém que é rico, poderoso, de nobre nascimento, em detrimento de tratar bem um pobre ou alguém que está numa condição humilde? Não faz sentido. Cristãos não podem fazer isso. Não pode ter acepção de pessoas dentro da família, não pode ter acepção de pessoas dentro da igreja, não pode ter acepção de pessoas dentro do trabalho. Nós temos que ter a nossa conduta marcada por um tratamento homogêneo a todas as pessoas. Todas, indistintamente. E então, é isso que Tiago está sustentando com eles. Aí Tiago usa um outro argumento no versículo 6, ele diz, olha, não são os ricos que vos arrastam para os tribunais? Porque naquela condição lá,
muitos problemas aconteciam exatamente por causa da libertação de escravos. Pessoas que eram escravas vieram para o cristianismo e começaram a ouvir a respeito da liberdade em Cristo Jesus, e eram chamados a uma vida de libertos, e por conta disso muitos acabavam travando batalhas com os seus donos, porque eles queriam liberdade, porque eles pregavam liberdade, porque eles ouviam liberdade, e os seus donos não aceitavam. E em alguns momentos o caso deles acabava caindo dentro dos conselhos, os microconselhos que existiam dentro da cidade para tratar questões de justiça, porque eles queriam liberdade. E aí Tiago está dizendo, não são os ricos que vivem arrastando vocês para os tribunais? E aí vocês querem dar um tratamento melhor para eles? O problema não está em ser rico ou em ser pobre. O problema está em você dar para uma pessoa um tratamento diferenciado do que para outra. E neste caso aqui, os mais problemáticos lá eram os ricos e não os pobres. Não estou dizendo que isso seja uma marca de ricos o tempo inteiro. Eu estou dizendo que lá, naquele momento, Tiago está dizendo assim, olha, os ricos têm levado vocês para os tribunais. Têm causado problemas para vocês. Versículo 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Ou seja, não são os ricos mesmo que eles fazem chacota com o nome do Senhor Jesus. Eles brincam com o nome de Jesus. Eu diria que a sociedade não mudou muito. Só que eu diria que não são só os ricos que fazem chacota com o nome de Jesus. Tem muita gente também miserável que não enxerga a sua situação e ridiculariza a fé cristã. Mas o ponto é que eu não posso tratar ninguém por ser rico ou por ser pobre de maneira diferenciada, porque qualquer um, tanto rico quanto pobre, está sujeito a blasfemar contra o nome de Jesus, a me arrastar para um tribunal, a me causar problemas. E eu tenho que aprender o seguinte: o que a lei régia sobre a minha vida me ordena? Amar o próximo como a mim mesmo, seja ele quem for. Porque se eu tratar de um jeito melhor um em detrimento do outro, eu sempre vou ter argumentos contra a minha ação. Porque Jesus não fez isso, porque Jesus mandou não fazer isso, porque essas pessoas que eu estou tratando de forma diferenciada, eu estou dando um tratamento especial, elas fazem coisas contra Cristo. Então o ponto é, olha, qualquer lado que você cair, é como se o Tiago dizia, para qualquer lado que você cair, eu arrumo 10 argumentos para condenar a sua atitude em dar tratamento diferenciado para as pessoas. Versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Tiago está dizendo assim, ó, se vocês têm seguido este mandamento e têm amado o próximo de vocês como a vocês mesmos, vocês estão fazendo algo maravilhoso. É ótimo. É isso aí que vocês têm que fazer. Agora, versículo 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Como ali naquela comunidade existiam muitos judaizantes, e os judeus eram extremamente perspicazes e perseguidores do cumprimento total da lei, eles queriam ser enxergados na sociedade como cumpridores da lei. Já está dizendo assim, olha, tudo bem, você não mata, você não adultera, você não rouba, você obedece seu pai, sua mãe, você guarda o sábado, como a lei prescrevia, você faz tudo isso, mas você faz acepção de pessoas, você se torna transgressor de toda a lei. O que Tiago queria dizer com isso? Ele queria dizer assim, olha, a lei é um organismo tão consolidado, tão solidificado, que não há como você ser cumpridor de 90% da lei. Ninguém pode ser tido assim, olha, você é um bom cristão que cumpre todos os mandamentos. Qual que é o nosso problema com cumprir todos os mandamentos? É que eu posso cumprir 9. Se eu falhar em um, eu sou reconhecido na sociedade não como transgressor de um dos 10 mandamentos. Não, eu vou ser visto como transgressor da lei. Por isso que não há diferença entre adulterar ou matar, como o Tiago coloca aqui. Olha, a lei diz que você não deve adulterar e que você não deve matar. Contudo, se você não adultera, versículo 11, porém mata, vens a ser transgressor da lei. Os 5 primeiros mandamentos, eles têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Os outros 5 têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Dentro destes 5
destes 5 mandamentos que nos ordena como nos relacionar com o próximo, a acepção de pessoas é algo que você conclui através dos 5. E então, quando eu faço acepção de pessoas, eu me torno culpado de toda a lei. Porque eu posso até não estar odiando, eu posso até não estar matando, nem adulterando, mas o que eu estou fazendo é algo que me torna culpado. E o culpado não tem essa, culpado é culpado. Você pega alguns países que tem por aí, que tem condenação, como a América do Norte, que tem a penalidade de morte. O sujeito cometeu um crime, foi assassinado, ele vai pagar a pena de morte. Na apelação dele, lá diante do tribunal, ele pode alegar assim: olha, mas eu pago os meus impostos, mas eu não violo leis de trânsito, mas eu faço tudo do jeito que tem que ser feito. Mas você matou. E aí não adianta você cumprir lei de trânsito, não adianta você pagar seus impostos, porque você matou. A sua penalidade é uma penalidade capital, não tem como aliviar essa pena. É isso que Tiago está dizendo. Você fez acepção de pessoas, você matou, você adulterou, você roubou, você fez tudo isso. Porque descumprindo um ponto da lei, você se torna transgressor da lei, e não de um ponto da lei. Então Tiago está colocando para aquela comunidade o seguinte: irmãos, fazer acepção de pessoas te torna tão culpado quanto se entrasse aqui dentro dessa igreja um assassino. Não existe diferença. A Bíblia não tem pecadinho ou pecadão. Tem gente que quer ser salvo pelos seus próprios méritos, aí diz assim: olha, pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu nunca matei ninguém, eu nunca adulterei, eu nunca fiz nada disso. Em outras palavras, a pessoa só pode dizer assim: olha, Deus é obrigado a me colocar no céu. Só que o argumento de Tiago, e é o argumento do Novo Testamento, se você transgride um só item da lei, você é culpado de Deus. Jesus pega, por exemplo, o ensino a respeito do adultério e diz assim: olha, tudo bem, vocês estão dizendo que vocês nunca adulteraram. Imagine que devia ter diante de Jesus lá um público masculino gigante. Vocês nunca adulteraram? Deixa eu contar para vocês o seguinte: olha, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, ele já adulterou com ela. Acabou a graça daquela humarada que estava lá. Porque de fato, fisicamente, possivelmente nenhum deles tivesse adulterado, ou pelo menos os que estavam ali não tinham adulterado. Mas olhado para uma mulher com intenção impura, não salvava um. Então às vezes a gente acha que a gente está tirando nota 10 diante de Deus, mas a gente está pecando em coisas que são elementares, como a acepção de pessoas, que é o que Tiago está colocando aqui. Para não deixar o assunto lei solto, o que o Novo Testamento, qual a grande notícia que o Novo Testamento nos dá? Que a nossa salvação é pela graça. Nós somos justificados pelas obras de Cristo. Porque pelas nossas próprias nós jamais seríamos. Porque eu posso acertar em 100 coisas, mas se eu errar em uma, eu já sou culpado de toda a lei. Por isso que eu não posso me estribar nos meus próprios méritos. Porque ainda que você fosse excepcionalmente bom, santo e reto e vivesse, você já pensou se no último segundo da sua vida você desse uma tropeçada e ficasse irado e xingasse alguém? Acabou, vai para o inferno. Uma vida inteira de santidade, um pecado, no último segundo de vida vai para o inferno. Eu não posso confiar nas minhas obras. E o Novo Testamento, e é o tema que nós estamos estudando lá no acampamento, diz que nós somos escravos do pecado durante muito tempo. Mas outrora escravos, agora nós somos servos da justiça. Por quê? Porque Cristo nos justificou lá na cruz do Calvário de todos os nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. E quando nós cremos em Cristo Jesus, a justiça que é de Cristo, ela vem e repousa sobre nós. E nós somos servos da justiça porque Jesus para nós é a grande justiça. E nós servimos a Ele. Ele é a nossa justiça. Então eu sou servo dele para fazer o que Ele quer, o que Ele espera de mim. E sabe o que Ele espera de mim? Ele espera de mim que eu não faça acepção de pessoas, porque Ele não fez acepção de mim. Eu não posso fazer de ninguém. Então eu quero encerrar esse ponto aqui de Tiago com vocês,
aplicando isso para os nossos dias. Nós vivemos uma época em que fazer acepção de pessoas ficou ainda muito mais fácil. Muito fácil. Se você frequenta aí os sites de relacionamento, você sabe quanto ficou fácil fazer acepção de pessoas. Basta um clique. Aí você bloqueia alguém. Não gosto de fulano de tal. Bloqueia. Na vida cotidiana nossa, a gente tenta fazer a mesma coisa. Não gosto de alguém, eu simplesmente excluo essa pessoa. Fulano vai estar em tal lugar. Não vou. Fulano chega. Esses dias eu presenciei uma cena agora nas férias. Eu estava numa festa e eu sabia que algumas pessoas ali da mesma família não estavam se entendendo. E aí eu dei uma saidinha para ir no carro buscar uma coisa que a Sibeli tinha esquecido. E quando eu voltei, eu saí do elevador e tinha gente descendo pela escada, entrando pela porta da escada. Eu brinquei e falei: nossa, tá precisando emagrecer, mas vai descer do 10º andar de escada? Depois a gente conversa. Depois a pessoa me ligou: não, é porque entrou fulano lá e eu não queria cruzar porque eu sabia que estava vindo pelo elevador social e eu desci pela escada. Eu falei: meu Deus, você escolheu a pessoa errada para você contar isso, porque agora você vai ouvir. Você fugir de uma outra pessoa pela escada ainda, né? Era tudo magro, porque se fosse gordo como eu preferia encarar a pessoa do que descer pela escada. Mas fugir por uma escada para não encontrar uma pessoa. Isso é triste. Nós estamos vivendo uma sociedade em que as pessoas fazem as coisas mais ridículas para sustentar a acepção de pessoas, para fazer diferença entre uns e outros. Mudam de lugar, mudam de rua, mudam de comércio, para não cruzar. Não vou em tal lugar, eu vou cruzar com fulano, eu não gosto dele. Não me dou bem. Faz uma festa, chama uns, não chama outros. Exclui, na cara de pau, assim mesmo. Cumprimenta alguns, não cumprimenta outros. Dentro de casa, aí vai lá. Um faz aniversário, já compra um presente gigante, o outro faz. Compra uma lembrancinha, né? Lembrancinha. CD é lembrancinha. Não, CD é lembrancinha. Dá uma lembrancinha. Eu vejo isso acontecendo dentro de família, tratamento com filhos. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque essa não é a atitude de um cristão. O cristão aprende, pelo menos essa. Se eu não aprender tudo que a Bíblia tem para me ensinar, mas pelo menos uma regra eu tenho que aprender. Que a lei rege da minha vida. Porque foi através dessa lei que a minha vida foi mudada. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Jesus me amou como a Ele mesmo, porque Ele foi capaz de dar a vida dele pela minha. O que a Bíblia me convida a fazer? No mínimo, tentar fazer o mesmo. E se eu fizer o mesmo, eu não passo de um servo inútil, que faz tão somente aquilo que é a sua obrigação. Então não existe argumento para eu descartar pessoas, não existe argumento para eu tratar pessoas de forma diferente. A Escritura, a palavra de Deus, me ordena a tratar a todos de igual forma, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado. Pastor, mas se entrar um pobre mendigo ali, às vezes o cara está embriagado, fedendo a cachaça, dá um abraço nele. Dá um abraço nele. Depois você chega em casa e toma banho. Não tem problema. Mas não faz isso perto dele. Abraça e trata ele do mesmo jeito. Depois chega alguém cheiroso, você abraça alguém cheiroso, que o perfume passa e já resolve o problema. Nós não podemos, essas coisas não podem ser barreiras para nós. É óbvio que a gente tem, às vezes, esses escrúpulos, mas tem que passar por cima deles. Tem que passar, porque imagine a santidade de Deus, imagine quão fedorentos, asquerosos, quão terrível nós éramos para Cristo Jesus. Imaginou? Jesus que vivia num lugar sem pecado, cercado de glória, louvado e glorificado pelos anjos, os querubins, os serafins, num lugar que nós não conseguimos nem imaginar como é. Ele deixou isso tudo para nascer como uma criança aqui entre nós. E você sabe o que é a vida de criança, né? Bebê. Sei lá, 100% dependente dos outros. Naquela época não tinha fralda descartável como nós temos hoje.
Jesus nasceu nessa circunstância de humilhação, cresceu e viveu no meio de uma sociedade asquerosa como a nossa. E ele fez tudo isso por quê? Por mim e por você. 33 anos vivendo no meio do lixo. E às vezes a gente não quer dar um abraço de 10 segundos e passar meia hora sentado do lado de alguém que não cheira como a gente, que não tem cabelo penteado como a gente, que não corta as unhas direito. Não é muita incoerência? O desafio da palavra de Deus é que nós mudemos o nosso comportamento. Que a gente tenha um modo diferente de viver, um modo compatível com o cristianismo. Não tenha fé em Cristo Jesus fazendo diferença, fazendo acepção de pessoas. Esta é a mensagem do Senhor para nós nesta manhã. E o desafio é que a gente coloque isso em prática, imediatamente. Nossa, lembra que hoje, assim, olha para os lados, será que tem alguém aqui que eu não converso, que eu não falo, que eu não abraço? Escolhe essa pessoa e hoje você vai falar assim, ó, eu quero mudar a minha atitude. Então me perdoa se eu não tenho sido tão atencioso com você como eu deveria ser. Eu quero ser. Não é vergonha nenhuma fazer isso. Vergonha é a gente ouvir uma mensagem assim e sair e não tomar uma atitude sequer. Isso é vergonha. Porque daí nós somos apenas ouvintes negligentes. E Tiago nos convida a ser operosos, praticantes.